Bom, gente, estou aqui para explicar a estruturação da redação que valerá como nota da avaliação bimestral de redação. Vou trabalhar com vocês aqui o tema 3, como estruturar essa redação, caso vocês escolham esse tema, certo? O tema é causas e riscos do uso de álcool e drogas por jovens no Brasil. Se vocês puderem perceber, nesse tema, o nome causas, né? De certa forma, ele já está lhe dizendo que trata-se de um tema-problema, ou seja, que você tem que apresentar causas que justifiquem o problema. Que problema seria esse apresentado no tema? Esse daqui, ó. O uso de álcool e drogas por jovens no Brasil. Não basta apenas vocês falarem sobre o uso de álcool e drogas. Vocês têm que levar em consideração o detalhamento do tema, que é o quê? Jovens. Ou seja, não é todo tipo de pessoas que vocês vão falar aqui que consomem álcool e drogas, não. Vocês têm que focar uma redação que fale sobre o consumo desses dois, né, do álcool e da droga, por parte dos jovens. Certo? E como se trata de um tema-problema, a primeira coisa que vocês devem fazer é apresentar causas que justifiquem esse problema. Então, o problema é o uso de álcool e drogas por jovens no Brasil. Então, quais são as causas? Quais são os motivos que fazem com que os jovens brasileiros eles sintam interesse em consumir álcool e drogas? Tá? É isso que vocês têm que ter em mente. Tá? Então, na minha introdução, que é onde eu vou apresentar essas causas, né, onde é que eu vou apresentar o tema e as causas, eu trouxe para vocês aqui 4 possíveis causas que eu considero como justificativas para que os jovens consumam álcool e drogas. Aqui são sugestões de causas, mas vocês podem utilizar outra causa que vocês julguem que ela seja também importante para o tema, tá certo? Então, o que foi que a gente trabalhou lá no início do ano, né? No início do primeiro bimestre, no finalzinho do primeiro bimestre, quando a gente abordou a introdução, que vocês devem apresentar 2 causas. Eu apresentei 4 aqui, mas eu estou apresentando 4 porque é para vocês escolherem 2, não é para colocar as 4, certo? Então, vamos lá. Qual a primeira causa eu apresento como uma possível justificativa do uso de drogas e álcool por parte dos adolescentes? A depressão, tá? Então, a depressão pode fazer com que os jovens entrem nesse mundo, né? Outra causa que eu apresento aqui é justamente a busca de aceitação no grupo de amigos, né? Vocês são jovens, vocês sabem bem disso. Então, muitos jovens começam a beber e a usar determinadas drogas justamente porque querem se inserir em determinado grupo de amizade. Outra causa que eu apresento como justificativa para a existência desse problema é a influência da mídia. Afinal de contas, muitas televisões abertas ainda propagam, né, muitas propagandas de cerveja, por exemplo, de bebidas. E, por fim, uma outra causa que eu apresento aqui é justamente a facilidade que os jovens hoje têm na compra tanto de bebidas como de outras drogas. Então, nessas 4 causas que eu apresentei, eu vou escolher 2 para produzir a minha introdução. Então, depois que eu levanto a causa, depois que eu identifico as causas, eu tenho um segundo passo a fazer. Qual é o segundo passo que eu tenho a fazer? É pegar minha apostila, ir lá na página 4 e escolher o tópico frasal da minha introdução. Lá tem de 5 a 6, eu não me lembro, mas vocês podem escolher um tópico frasal para fazer o desenvolvimento da sua introdução.
E o que é esse tópico frasal? O que é que está faltando nesse tópico frasal? Duas coisas: o tema e as causas. É na introdução que você tem que apresentar o tema e é na introdução que você tem que apresentar as causas. Aí vamos lá. Natália, o que é apresentar tema? É copiar tal qual o tema está aqui? Não, não precisa, tá? Porque, por exemplo, causas e riscos do uso de álcool e drogas é um problema vigente no Brasil. Fica estranho. Então, você vai, quando for um tema que realmente fica legal, fica bonitinho, ser copiado na íntegra, beleza, vocês podem copiar, não tem problema nenhum. No entanto, um tema como esse aqui, é importante que vocês selecionem a ideia principal. Qual é a ideia principal? Qual é o problema? Isso aqui, ó, o uso de álcool e drogas por jovens no Brasil. Tá? Então, é isso que vocês vão apresentar como tema. Então, vamos lá. Eu fui lá na página 4, né? Não, primeira coisa. Apresentei aqui as causas, né? Fui lá na página 4, selecionei o meu tópico frasal. Agora eu vou escrever a minha introdução. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho escolhido esse tópico frasal aqui. É notório que a questão, aí eu apresento o tema. Não vou copiar o tema nesse caso, porque fica feio. Não se encaixa bem, tá? Então, eu vou apresentar o tema. Então, é notório que a questão aí, ó, do uso de álcool e drogas por jovens é um problema vigente no Brasil. Natália, eu quero colocar por jovens brasileiros. Pode colocar, mas fica estranho, ó. Por jovens brasileiros é um problema vigente no Brasil. Vocês podem colocar jovens brasileiros é um problema vigente no país. Lembrar de fazer essas adequações, viu? Certo? Mas como eu optei aqui por não colocar o nome brasileiros, eu vou deixar da forma que está aqui. Ponto. Aí depois diz, dentre tantos aspectos relevantes, o que é que depois dessa frase, o que é que eu vou apresentar? As causas. Então vamos lá, as causas que eu apresentei aqui foram essas quatro. Dessas quatro eu vou selecionar duas. Natália, então é preciso eu sempre apresentar quatro causas e escolher duas? Não, gente. Vocês só apresentam e escolhem duas. Não precisam ficar pensando em quatro, não. Pensem em duas, somente isso, e coloquem na redação de vocês. Então, vamos lá. Dentre tantos aspectos relevantes, aí eu apresento a primeira causa. Está o quê? A influência da mídia, bem como outra causa aqui, ó, a depressão. Certo? Então, quais são as causas que eu vou abordar? A influência da mídia e a depressão. Pronto. Aqui já está feita a minha introdução. Certo? Natália, eu não gostei desse tópico frasal e nem dessas causas. Aí, vamos lá. Você escolhe outro tópico frasal e coloca as outras causas. Então, ó, é indubitável que a questão do... Aí apresenta o tema, né? Do uso de álcool e drogas por jovens é um problema vigente no Brasil. Dentre tantos aspectos relevantes está aí a primeira causa, a busca da aceitação, né? Então, está a busca da aceitação no grupo de amigos, bem como, aí eu vou para a outra causa que sobrou aqui, bem como a facilidade na compra de bebidas e drogas. Bom, só isso, minha introdução está feita. Depois da introdução, nós temos o segundo tópico da redação, que é o quê? O desenvolvimento. E aqui eu trouxe para vocês algumas sugestões da elaboração desse desenvolvimento. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês devem saber sobre isso. Você deverá elaborar 2 parágrafos. Por que 2 parágrafos no desenvolvimento, Natália? Porque um parágrafo vai falar sobre a primeira causa, o outro parágrafo vai falar da segunda causa. Certo? Você não apresentou 2 causas na introdução. Então, no desenvolvimento, você vai pegar um parágrafo para uma causa, um parágrafo para outra causa, tá? Então, um para falar da primeira causa e o outro para falar da segunda causa. Depois disso, qual a orientação que eu dou a vocês? Que vocês tentem elaborar cada parágrafo utilizando 3 frases. Ou seja, o primeiro parágrafo vai ter 3 frases,
o segundo parágrafo do desenvolvimento, 3 frases. Certo? 3 frases é o ideal. Depois disso, o que é que vocês precisam saber? Que devem acrescentar em pelo menos um parágrafo do desenvolvimento, uma citação, ou dados estatísticos, ou exemplos, ou seja, em algum momento do texto, em pelo menos um parágrafo, vocês devem apresentar um repertório sociocultural. E o que é um repertório sociocultural? Nós já trabalhamos isso. É uma citação, é uma alusão histórica, é um exemplo de música, é um exemplo de filme. Então, sei lá, se tem algum filme que fala sobre algum jovem que é dependente químico, vocês podem abordar isso no texto de vocês? Podem. Tem a ver com o assunto? Tem. Então, vai lá, cita o nome do filme, um trechinho assim de 2 linhas, de 1 linha, 2 linhas no máximo, conta de forma resumida o que é que acontece e ponto. Certo? Então, em um momento. Natália, eu tenho 2 parágrafos do desenvolvimento. Tenho, para esse assunto, 2 repertórios socioculturais. Eu posso colocar um no primeiro parágrafo e outro no segundo? Pode. Tá? Pode. Só tomem cuidado no seguinte, não podem ser 2 repertórios socioculturais da mesma natureza. Ou seja, eu não posso apresentar no meu primeiro parágrafo dados estatísticos e no meu segundo outros dados estatísticos. Então, é necessário que eu tenha esse dinamismo de apresentar no primeiro parágrafo uma citação, por exemplo, e no segundo parágrafo dados estatísticos, para que não sejam da mesma natureza esses repertórios socioculturais, certo? Então, o que foi que a gente já aprendeu até agora? Tenho que elaborar 2 parágrafos do desenvolvimento, tenho que elaborar cada parágrafo em 3 frases e depois tentar, em um deles, pelo menos, acrescentar um repertório sociocultural, não sendo proibido vocês utilizarem no outro. Dito isso, o que é que vocês precisam saber? Das 3 frases do desenvolvimento, vocês, na primeira frase, vocês vão apresentar a causa que vocês irão falar naquele parágrafo. Repetindo, das 3 frases do parágrafo, na primeira, vocês apresentam a causa que vocês vão falar, tá? E, por fim, a última orientação é que vocês devem, isso aqui é obrigação, devem iniciar cada parágrafo do desenvolvimento com algum conectivo. E onde é que eu posso encontrar esse conectivo, Natália? Esse conectivo vocês vão encontrar na página 9 da apostila de vocês. Conectivo na página 9 de vocês. Certo? Então, vamos produzir o desenvolvimento? Trouxe para vocês 2 modelos, tá? Primeira coisa que eu faço no desenvolvimento, ir lá na página 9, escolho o conectivo que se encaixe no meu primeiro parágrafo. Vocês vão ter uma tabelinha lá, que vai ter os conectivos, aí na frente vai ter 1, e na frente de outro vai ter 2. O que significa aquilo? Que o 1, que está na frente do conectivo, é para colocar no primeiro parágrafo do desenvolvimento, e o número 2 para colocar no segundo parágrafo do desenvolvimento, ou seja, para que vocês iniciem o parágrafo com isso. E eu trouxe aqui frases feitas, para que vocês simplesmente substituam, acrescentem, né, quando for necessário. Então, fui lá na página 9 da apostila, selecionei o meu primeiro conectivo para colocar no início do meu primeiro parágrafo do desenvolvimento. Eu optei por esse aqui, ó. Sabe-se que. Então, pronto. Então, vou iniciar meu primeiro parágrafo. O que foi que a gente aprendeu ali? Na primeira linha, na primeira frase, aliás, eu tenho que apresentar a causa. Então, vamos lá. Sabe-se, aí eu apresento a causa. Qual é a causa? Que eu apresentei lá na introdução. Sabe-se que a influência midiática, lá eu coloquei a influência da mídia, não é a mesma coisa. Que a influência midiática, né, é uma das principais causas. Aí eu, de quê? O tema. Aí eu vou lá e coloco, ó, do consumo de álcool e outras drogas na adolescência. Repetindo,
Iniciei com um conectivo, sabe-se que, aí apresentei a causa, a influência midiática, aí eu coloco isso aqui, ó, que isso aqui vocês podem colocar em qualquer redação. É uma das principais causas, aí depois eu apresento o tema do consumo de álcool e drogas na adolescência. Feito isso, eu vou ter que elaborar ainda 2 frases. O ideal é 3, né? São 3. Então, vamos lá. Na frase 2, o que é que eu vou fazer na frase 2? É aqui o lugar ideal para que vocês coloquem uma citação, uma alusão histórica, uma exemplificação, ou seja, na frase 2 é o local ideal para que vocês acrescentem um repertório sociocultural legitimado, certo? Então, apresentou o repertório sociocultural legitimado, ponto. Frase 3. A frase 3 é a que encerra o parágrafo. Nessa frase 3, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão retomar o que vocês colocaram anteriormente no repertório sociocultural e, de certa forma, apresentar um diálogo. É onde vocês vão colocar a opinião de vocês, a fala de vocês sobre aquilo que foi exposto. Né? É o que vocês sabem do conteúdo, né? Infelizmente, sim, eu não posso chegar para vocês e dizer, bote isso e isso, porque não tem como. É algo muito subjetivo. Isso aqui requer de vocês conhecimento sobre o assunto, certo? Mas é basicamente isso. Trouxe o repertório sociocultural, eu tenho que dialogar com ele, eu tenho que retomar ele. Eu não posso só citar ele e na terceira frase falar de outra coisa que não tem nada a ver, certo? Bom, encerro meu primeiro parágrafo do desenvolvimento. Vou lá na página 9 da apostila para selecionar outro conectivo. Dessa vez, um conectivo que se encaixa no meu segundo parágrafo. Então, qual é ele que eu escolhi lá na página 9? Esse aqui, ó. Além disso, ideia de soma. Estou acrescentando outra causa, tá? Então, além disso, aí eu posso colocar isso aqui também, ó. Isso aqui se encaixa em qualquer redação. Outro fator que colabora com essa problemática, apresenta a segunda causa. Qual é a segunda causa? Depressão. Então, além disso, outro fator que colabora com essa problemática é a depressão. Frase 2, novamente, apresento um repertório sociocultural. Frase 3, finalizo falando algo sobre esse repertório sociocultural. Modelo 2, com as outras 2 causas que eu apresentei lá, e com outros conectivos. Lá na página 9, fui lá, selecionei esse conectivo aqui, ó. Em primeira análise, então, se eu vou fazer o meu primeiro parágrafo do desenvolvimento, significa dizer que é em primeira análise, né? Posso botar em segunda análise, eu não analisei nada ainda. Então, vamos lá. Em primeira análise, aí eu primeira linha, primeira frase, eu tenho que apresentar a causa. Então, vamos lá. É importante ressaltar que aí o PA apresenta a causa. Qual é a causa? A necessidade de aceitação em um círculo de amizade. Aí copio isso aqui, ó. É uma das principais causas. Aí de quê? Do tema. Tem que apresentar o tema aqui, ó. Do consumo de álcool e outras drogas na adolescência. Tá? Vocês perceberem aí vai mais ou menos uma linha, 2 linhas já no meu parágrafo de desenvolvimento. Já está pronto. Tá? Aí o que é que eu vou fazer na frase 2? Fazer um repertório sociocultural e na frase 3, fazer um comentário sobre ele. Aí vou para o meu segundo parágrafo. Em segunda análise, né, eu vou acrescentar outra coisa. Aí eu posso abordar isso aqui, ó. Mesmo jeitinho que tá, ó. É válido apresentar outro fator que colabora com essa problemática. Isso aí eu posso usar em qualquer redação. O que é que eu vou mudar? Só a causa. Então, 2 pontos. Qual é a segunda causa que eu vou apresentar? A facilidade na compra de bebidas e drogas. Ponto. Depois, fase 2, repertório sociocultural legitimado. Depois, fase 3, fechamento, comentário sobre esse repertório. Natália, você me disse que pode ter a opção de colocar o repertório sociocultural legitimado em apenas um parágrafo do desenvolvimento, certo? Certo.
E o que é que eu faço caso eu escolha colocar só em um parágrafo? O que é que eu vou fazer no meu segundo parágrafo? Prestem atenção aqui, eu vou colocar esse exemplo. Vou pegar esse segundo parágrafo aqui, ó. Vamos supor que nesse modelo 2 aqui, nesse primeiro parágrafo eu trouxe, sei lá, um exemplo de um filme que eu assisti, tá? Aí chego aqui no segundo, que é a causa, é a facilidade na compra de bebidas e drogas, e ó, não veio nada na minha cabeça para eu fazer nenhuma alusão histórica, nenhuma citação, nenhum dado, nada. Então, o que é que vocês podem fazer nesse caso? Prestem atenção. Não soube o que colocar na última frase do desenvolvimento? Então, finalize apenas um parágrafo com a frase, ou seja, vocês vão escolher, caso em um desses parágrafos vocês não tenham a questão do repertório sociocultural, vocês vão escolher em apenas um. Isso não pode fazer nos dois, é só em um. Um você vai ter que colocar o repertório sociocultural e o outro, se não tiver, vocês vão fazer isso aqui que eu vou dizer. Então, o que é que vocês vão fazer? Vamos supor que fosse esse parágrafo aqui que eu não tivesse repertório sociocultural. Então, na frase 2, nesse caso, eu iria colocar um posicionamento meu sobre a questão da facilidade da compra de bebidas, de drogas, tá? Lembrando que não pode dizer eu acho, eu penso, porque pronomes em primeira pessoa do singular não podem ter dissertativo argumentativo. Feito isso, aí vai ficar a frase 3. E aí, o que é que eu coloco nessa bendita frase 3? Vocês vão e colocam essa frase aqui, ó. Assim, fica clara a urgência na resolução dessa problemática. Então, em segunda análise, é válido apresentar outro fator que colabora com essa problemática, a facilidade na compra de bebidas e drogas. Aí, na frase 2, apresentei meu comentário, e na frase 3, eu coloco esta frase aqui. Lembrando que tem um nome problemático aqui, não é? Ó, não é verdade? E não tem um nome problemático aqui, então é interessante que não se repita, que não pode repetir palavras no mesmo parágrafo. Então, eu posso dizer que assim fica clara a urgência na resolução dessa temática, né? Ou desse problema, ou desse assunto, né? Enfim, eu tenho que usar desses meus mecanismos de coesão textual, certo? Ok? Finalizado o desenvolvimento. Aí vamos para o último ponto, que é a conclusão. É na conclusão, gente, que vocês vão apresentar possíveis soluções, né? São as ações interventivas. Então, qual a primeira orientação que eu dou a vocês? Se são duas causas, se você fala de duas causas na introdução, se fala de duas causas no desenvolvimento, significa dizer que na conclusão você vai ter que apresentar duas soluções. Uma solução para a causa 1, uma solução para a causa 2, tá? Então, se são duas causas, você deverá apresentar duas soluções, tá? Em apenas uma solução, não são duas, né? São duas causas. Aí, em apenas uma dessas soluções, tanto faz ser a primeira como a segunda, em apenas uma, você deverá apresentar os 5 elementos exigidos na conclusão. Que 5 elementos são esses? O agente, a ação, o modo meio, o efeito e o detalhamento. O agente, quem faz? A ação. A ação, o próprio nome já vem dizendo, gente, é o que é que esse agente vai fazer. É a proposta em si. Aí essa proposta, essa ação vai ser feita através de quê? Aí você vai colocar o meio, modo, né? Como vai ser feito, ou através de quê. E o efeito é para quê? Ora, se o problema aqui, eu vou pegar aqui, se o problema aqui é a questão da aceitação em um grupo de amizade, significa dizer que a minha proposta vai ter como efeito justamente solucionar esse problema. E o detalhamento, que é o último, digamos assim, o detalhamento, gente,
eu coloquei aqui uma observação para vocês, que o detalhamento é uma característica a mais que você irá dar a um dos elementos. Então, você pode dar um detalhamento, uma característica a mais ao agente, uma característica a mais ao meio, uma característica a mais à ação ou uma característica a mais ao efeito. Então, vocês selecionam um desses e colocam o detalhamento, tá? Aí eu fiz uma solução com esses 5 elementos. Aí eu tenho uma outra solução para ser feita, porque são duas, né? Não são duas soluções. Então, o que é que a gente vai fazer? Na outra solução, você deverá apresentar apenas esses 3 elementos: agente, ação e efeito. Em uma solução, vocês vão apresentar agente até detalhamento, né? Os 5 elementos. E na outra solução que sobrar, você faz apenas agente, ação e efeito. Ok? Depois de feito isso, qual outra orientação que eu faço? Vocês devem escolher um tópico frasal para a conclusão. Lembra que na introdução vocês foram lá na página 4, eu acho, escolher esse tópico frasal? Aqui vocês vão fazer a mesma coisa, só que na conclusão. E as páginas que vão ter esses tópicos frasais são as páginas 18 e 19 da apostila. Certo? Então, vocês vão lá, pega o tópico frasal e faz. Então, vamos lá? Para a gente finalizar a explicação. Produzindo a minha conclusão. Tá? Minha conclusão. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, quais são as causas que eu vou solucionar? Vamos supor que eu tenha escolhido essas causas aqui, ó. Influência da mídia e depressão. Então, eu tenho que apresentar uma solução para a influência da mídia e eu tenho que apresentar uma solução para a depressão. Certo? Deixando claro que aqui é o consumo de álcool e drogas por jovens, né? Então, vamos lá. Diante disso, constata-se, vou deixar isso aqui em vermelho para ficar melhor explicar o negócio a você. Então, diante disso, constata-se que medidas devem ser tomadas para solucionar esse impasse. Natália, por que é que essa primeira frase aí está em vermelho? Eu deixei em vermelho para dizer uma coisa a vocês. No final da redação, caso vocês tenham poucas linhas para elaborar a conclusão, porque só são 30, né? Não pode passar disso, e ainda falta a conclusão e você vê, eita, não vai dar o total de linhas aqui não. O que é que vocês podem fazer? Vocês podem retirar essa frase e iniciar a conclusão já daí, ó. Nesse sentido, faz-se necessário, portanto. Por que ela está em vermelho? Porque eu coloquei aqui para que vocês tivessem essa ideia de que ela pode estar e ela pode não estar, ela não é obrigatória, certo? Mas se você vê que dá para colocar, deixa ela, porque ela é legalzinha. Então, vamos lá. Como vai ficar a minha solução? O primeiro problema que eu tenho que solucionar é esse, ó, influência da mídia. Então, vamos lá? Nesse sentido, faz-se necessário, portanto, que o governo, olhe, que o governo, então, é o meu agente, é ele quem vai fazer a ação. Aí eu coloquei um detalhamento do governo, que é uma característica dele. Por isso que ele está em vermelho aqui, tá? Principal administrador público. Então, eu coloquei o agente, já coloquei o detalhamento, que é do agente, e agora fica faltando os outros elementos. Depois disso, eu vou colocar o quê? A ação. Então, o que é que o governo deve fazer? O governo, como principal administrador público, né, ele deve criar, né, no caso aqui, crie uma lei que restringe a veiculação de propagandas de bebidas. Olha, minha ação. Então, eu vou ter aqui o terceiro elemento, agente, detalhamento e ação. Aí está faltando, meu Deus, através de quê? Qual é o meio que eu vou fazer, que eu vou propor ao governo para criar essa lei? Aí eu venho aqui, ó, através do poder legislativo, que é o poder que cria leis, cria e aprova. Então, eu já tenho o agente, eu já tenho o detalhamento, eu já tenho a ação e eu já tenho o modo meio. O que é que está faltando? O efeito. E o que é o efeito? É a finalidade. Ou seja, para que é que essa lei que eu estou propondo ser criada vai servir? E aqui eu venho, ó, a fim de resolver a má influência midiática.
Voltando. Governo, agente, principal administrador público, detalhamento, vai fazer o quê? Crie uma lei que restringe a veiculação de propagandas de bebidas, que é a ação. Qual o modo meio? Através do poder legislativo e com qual finalidade, com qual efeito? A fim de resolver a má influência midiática. Então, vocês podem perceber que aqui, na primeira solução, eu já apresentei os 5 elementos. Ou seja, significa dizer que na minha segunda conclusão eu preciso só apresentar 3, que é o agente, a ação e o efeito. Ou pode ser o contrário, gente. Por exemplo, no primeiro parágrafo, na primeira solução, você apresentou 3 agentes. Eu quero apresentar só a agente, a ação e o efeito. E na última solução é que eu quero apresentar os 5 elementos. Pode ser, Natália? Pode. Não, a ordem não altera. O que altera é que vocês têm que ter em mente disso, que em uma solução deve ter o agente até o detalhamento. Ok? Então, vamos lá. Ademais, é um termozinho, né? Que dá a ideia de soma, ou seja, além disso, vou apresentar uma outra solução. Então, qual é o meu outro problema? Não é depressão? Não é essa a minha outra causa? Então, eu tenho que solucionar essa causa. Então, vamos lá. Ademais que as secretarias de saúde e de assistência social de cada município, então aqui eu vou ter o agente, no caso, os agentes. Qual é a ação que eu estou propondo para que essas secretarias desenvolvam? Criem projetos, então é a ação, tá? Com qual efeito? Qual é a finalidade? Aí, ó, a fim de diminuírem os casos de depressão entre os jovens brasileiros e aí eu termino com o tema. E, consequentemente, né, diminuir tanto os casos de depressão e, consequentemente, também o uso de álcool e outras drogas. Ok? Então, assim, gente, essa é a explicação do conteúdo. Eu não quero que vocês copiem isso, porque eu não vou corrigir a redação de Natália. Né? Se for para eu corrigir a minha própria redação, eu dou a minha nota. Então, aqui é uma sugestão de como vocês organizarem o texto de vocês. Mas, assim, vocês podem pegar as causas, não tem problema. Vocês podem pegar as causas como para colocar na redação. Agora, por exemplo, a conclusão, eu não quero que vocês façam igual o que eu fiz, porque aí é muita moleza. Valeu? Até a próxima.